Neste vídeo eu vou te contar a grande mentira que falaram para você sobre o famoso diodo retificador. Sempre falaram para você assim, quando o diodo conduz vai acontecer isso, quando o diodo bloqueia vai acontecer aquilo. Quando o diodo conduz, ele é de silício, fica 0,7 volts. Olha só, nesse vídeo eu vou contar para você qual é a mentirinha relacionada a isso, que você tem que ficar ligado, tá? E se preocupar com algumas coisas, não se preocupar com outras também, tá bom? Tudo isso na prática, testando com o multímetro aqui na bancada. Então vem comigo que você passa de ano. Vamos pra cima! E é claro, galera, não esqueça de cravar o dedo no like, se inscrever no canal se você é novo por aqui e baixe o seu e-book de mais de 270 páginas gratuito do Eletrônica Fácil, clicando no link aqui da descrição do vídeo, lá no cursoseletrónicafácil.com.br, para você aprender sobre diodo, teste de componentes e muito mais. Fechou? Vamos para a prática. Vamos testar na prática então, gente, 2 diodos desta fonte chaveada aqui passo a passo com vocês, tá? Para fazer o teste dos diodos, eu vou usar aqui o multímetro de bancada da Rigol DM858. Para você ir mudando aqui o que você vai medir, você vai selecionando aqui os botões, beleza? Ou até mesmo clicando aqui e seleciona aqui que você vai medir então diodo, tá? Encostou uma ponta na outra, zerou, desconectou, open, circuito aberto, tá? Bom, a primeira verdade que te contaram sobre o teste do diodo é que quando você coloca positivo no anodo e negativo no catodo, o diodo deve conduzir. E quando você inverte, você coloca negativo no anodo e positivo no catodo, o diodo deve bloquear. Essa é a primeira verdade, fechou? E aí então nós temos aqui um diodo, ó, que é esse diodo aqui, onde a faixinha dele está aqui, ó, catodo, faixinha no componente diodo é o terminal catodo, tá do ladinho dela, e o outro terminal é o nosso querido anodo, anodo positivo, catodo negativo, tá? Então vamos polarizar diretamente esse diodo aqui, para ver o que vai mostrar o nosso multímetro de bancada da Rigol, ó. Positivo no anodo, negativo no catodo, ó. 0.157, 157 milivolts, tá bom? Conduziu o diodo? Conduziu, é como se ele trabalhasse com chave fechada, tá? Inverteu as polaridades, positivo no catodo, terminal da faixa, negativo no anodo, o que aconteceu? Open, circuito aberto, tá? Professor, por que no primeiro momento, ó, positivo no anodo, negativo no catodo, ele conduziu direto, 0.157, e quando inverte, ó, positivo no catodo e negativo no anodo, começa a subir a tensão até chegar o open. Com certeza podem ter capacitores aqui nessa malha, que quando você coloca o positivo no catodo, negativo no anodo, o nosso querido multímetro de bancada na escala de diodo, ele injeta uma tensão para testar o componente. Então é como se o nosso multímetro estivesse carregando os capacitores, e quando chega no estouro de escala, então, ele apresenta o OL, o Open, circuito aberto, não condução do nosso querido diodo, tá? Diodo número 2 que a gente vai testar é esse outro diodo aqui, ó, pequenininho, 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 ó. Esse diodinho aqui, ó. E aqui tá o terminal catodo, que é o negativo, e aqui tá o anodo, que é o positivo, tá? Vamos refazer o teste nesse outro diodo aqui para ver se ele está bom? Vamos lá, ó. Então, positivo no anodo, negativo no catodo. Vamos lá? 0.46 volt. Opa, professor, uma tensãozinha diferente. Vamos inverter. Positivo no catodo, negativo no anodo. Opa, circuito aberto, tá? Professor, só que, então, esse diodo aqui tá bom? Porque de um lado ele conduziu, de outro ele bloqueou, ele tá bom? Sim, ele está bom. E esse aqui, conduziu de um lado, bloqueou do outro, ele tá bom? Tá bom também. Mas por que a tensão deu 0.156 e o outro deu quase meio volt? 0.46 volts, tá? Aqui que entra a mentira que te contaram sobre o diodo. Sempre quando você aprende diodo, você estuda lá que, nossa, sempre quando o diodo de silício conduzir, ele vai ter sobre ele uma tensão de 0.7 volts. Não é verdade? Você já ouviu falar sobre isso? Se sim, coloca aqui, já me contaram essa história no campo de comentários, tá?
E isso, pessoal, esse 0,7 do diodo de silício é uma tensão teórica, do diodo de silício no momento da condução, tá? Porque, na verdade, se você analisar a curva característica do diodo, quando ele vai conduzindo, quanto maior a corrente que está sobre ele, maior será a tensão. Quanto menor é a corrente que passa pelo diodo na polarização direta, menor é a tensão. Então, o 0,7 é um valor que foi adotado como um padrão de interpretação para o diodo de silício, que é algo puramente teórico para fins de dimensionamento do funcionamento do diodo nos circuitos eletrônicos, tá? Mas na prática, essa tensão pode variar de 0,15, 0,2, 0,3 até tipicamente 1,2 volt, tá? Beleza? Se você abre os datasheets dos diodos, você vai ver lá no datasheet a tensão VF, que é a tensão forward do diodo, que é a tensão quando ele está conduzindo, tá? E ele vai falar lá para você, ó, a tensão pode variar de um valor mínimo até um valor máximo. E esse valor máximo acontece quando? Quando ele está conduzindo a maior corrente que ele suporta. Então, por exemplo, ó, esse diodo aqui, ele só vai ter o VF máximo, tensão máxima do diodo direta, quando ele estiver conduzindo o máximo dele de corrente, por exemplo, 3 A, 4 A, 5 A. Quanto maior o diodo, representa que ele consegue conduzir uma corrente maior. Então esse aqui consegue conduzir uma corrente muito maior do que esse, por exemplo, tá? Então, você vai ver que, segundo o datasheet, essa tensão pode chegar a 1,2 volt no máximo de corrente dele, tanto para esse quanto para esse. E por que que aqui, então, a tensão desse aqui deu 0,15 e esse aqui 0,5? Antes disso, anota aqui para mim no campo de comentários. Fui enganado um dia, tá bom? Fui enganado um dia. Porque se você sempre acreditou que a tensão do diodo é sempre 0,7 e se não tá essa tensão, ele está ruim, ele está com defeito, ele está com fuga, ele está queimado, pode ter certeza que você foi enganado sim, porque não é exatamente 0,7 que vai marcar nos testes práticos, inclusive com o multímetro, tá bom? Porque quando o multímetro vai testar o diodo aqui, tanto para um quanto para o outro, a corrente que ele vai injetar para fazer o teste é muito baixinha, ó. Então aqui, injetou uma corrente super baixinha, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá, gente? Por exemplo, 100 mA, tá? 100 mA para esse cara tá uma corrente muito longe da corrente máxima que vai ficar sobre ele. Por isso que a tensão aqui dá baixinha. Quando a gente injeta aqui, por exemplo, 100 mA, um exemplo, tá, gente? Para testar esse outro diodo pequenininho, opa, esse 100 mA já está mais próximo da corrente que esse cara suporta do que esse. Por isso que aqui dá uma tensão muito maior. É por isso que quando você testa diodos diferentes, aparecem tensões diferentes. Porque para um diodo que suporta muita corrente, se você coloca ali uma corrente de teste baixinha, vai dar uma tensão baixinha. Para um diodo que suporta uma corrente baixinha, quando você coloca uma corrente baixa, mas mesmo assim está próximo do máximo que ele suporta, está mais próximo do máximo que ele suporta, vai dar uma tensão muito maior aqui no nosso querido multímetro de bancada, mas ambos estão bons. O que é um diodo ruim? É quando a gente medir entre anodo e catodo e desce 0. Então testou de um lado, 0. Testou do outro, 0. Quer dizer que o diodo está em curto. Testou de um lado, OL, open. Testou do outro, testou de um lado, open. Inverteu, deu open, quer dizer que o diodo está em aberto, tá? Então a grande mentira que te contaram foi que a tensão que tem que dar no diodo é 0,7. Essa tensão é puramente teórica e a tensão prática vai depender do nível de corrente que vai ser colocada na polarização direta desse diodo. Se você medir um diodo, deu 0,5, deu 0,3 ou deu 0,2, tá tudo bem. Porque isso aqui tá querendo dizer que cada diodo suporta uma corrente diferente. E a tensão direta com o lado bloqueou do outro, tá tudo bem. Bora testar ele funcionando na prática com o circuito energizado para ter mais resultados sensacionais. Fechou? Curtiu esse conteúdo? Crava o dedo no like, se inscreve no canal se você é novo por aqui e baixe seu e-book gratuito clicando no link aqui da descrição do vídeo. E é claro, para você adquirir esse DM858 da Rigol, também tem todos os links dos distribuidores Rigol aqui na descrição do vídeo. Fechou? Forte abraço, tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima. Até mais!